Olá, hoje nós vamos falar aqui no canal sobre a importância da frustração como um motor do desenvolvimento. Então eu vou pedir a você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, e se você já está inscrito, curta e compartilhe nosso vídeo para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas que se interessem por um tema tão atual. O que é que nós podemos pensar, né? Inicialmente, quando se fala em frustração como motor do desenvolvimento, você já parou para pensar porque, mesmo tendo muita coisa à mão, quase tudo nós temos à mão, com a tecnologia isso é muito mais é, fácil. Eu posso chamar um Uber, eu posso pedir um lanche, pedir um jantar, um almoço, eu posso fazer uma compra, eu posso conversar com pessoas, eu posso assistir um vídeo, eu posso quase tudo. E ainda assim, eu não me sinto completo. Por que será que isso existe, né? Qual será o sentimento de não estar completo, não ser completo, que vem para o ser humano? Em um mundo de uma gratificação instantânea pelas mídias sociais, pelas redes sociais, a distância entre o desejo e a realização parece assim menor do que nunca. Porque aí eu quero, vou lá e compro. Sou com vontade, vou lá e chamo. Preciso assistir um filme, vou lá e baixo o filme. Então é tudo muito rápido. E do que é que nós estamos nos queixando, então? Será que nós estamos realmente vivendo de forma plena? Não. Será que estamos nos frustrando porque temos uma expectativa e essa expectativa ela não é prontamente atendida? Se nós formos pensar em frustração, é muito importante a gente mergulhar nesse tema. Por que que é importante, né? Nossa sociedade nos chama o tempo todo para prazeres. E isso nos dá a falsa ideia de que viver frustração não é necessário. Vamos comprar, vamos fazer, vamos mudar, vamos transformar tudo para que não haja frustração. Porém, para a psicanálise, essa dor, essa lacuna entre o que eu desejo e o que eu tenho, o que eu posso ter, ela é, na verdade, um ponto de partida para o crescimento humano. Se nós formos pensar um pouquinho na nossa história, nós vamos ver que o que falta nos leva a pensar. Pensar no quê, né? Como é que eu posso solucionar isso? Como é que eu posso resolver essa situação? Vamos dar um exemplo aqui, muito simples. O bebê, quando ele chora por quê? Ele quer imediatamente a mamadeira, ou o seio. Ele quer mamar. A mãe não pode estar naquele momento. Então ele chora e vai aprender a lidar com a falta, com a ausência. Então, assim, naquele pequeno momento, né, aquele momento em que ele chorou, a mãe não está na hora. Demora um pouquinho, a mãe vem, porque a mãe está ocupada, ele vive aquela frustração. E essa frustração é boa porque ele vai aprender a lidar com eu tenho que esperar. Já começa lá atrás, entrarmos em contato com a frustração. Agora, como isso é levado, né, como é que isso é desenvolvido ao longo da vida, é outra questão. Existem pais aí que na educação dos seus filhos não permite frustração. Está criando o quê? Um adulto extremamente fragilizado. Porque a frustração, ela nos faz pensar como eu posso resolver isso. Vamos dar um outro exemplo do bebê. Ele está gatinhando já, ele está lá no chão para gatinhar. E a mãe começa a brincar com a bola. E vem o outro irmãozinho ou alguém vem e conversa com a mãe joga a bola e a bola está longe dele, do bebê, que já está no chão. Ele chora porque ele quer a bola perto dele. E a mãe não vai lá pôr a bola perto dele. Ele chora, 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 e o que ele faz? Ele fala, como é que eu vou conseguir resolver isso? Ele começa a forçar o gatinhar até chegar na bola. Isso significa o quê? Que o ser humano ele aprende desde sempre a buscar maneiras para resolver essas situações. Então, essa busca de não ter frustração, ela não é
tão saudável como a gente pensa nos momentos já da vida adulta, quando estamos lidando com a tecnologia e que nada ali é frustrante. É assim. Por exemplo, um exemplo na vida adulta. Eu não posso agradar a todos. Cada um vai ter de mim um pensamento. E ok, esse pensamento, eu tenho controle sobre o que o outro pensa de mim? Não. Então eu quero que ele pense o melhor de mim, mas você não tem esse controle, você não tem esse poder, essa onipotência de ir lá e mudar o pensamento do outro. Ele vai pensar o que ele tiver que pensar. E você vai lidar com isso. Porque o pensamento é do outro, isso não quer dizer que você seja o que ele está pensando. Mas a frustração de não poder controlar o pensamento do outro, ela vai muito além desses exemplos que nós estamos dizendo aqui. Sem essa lacuna entre o que eu desejo e o que eu posso ter, a gente não cresceria. Não existiria crescimento. Vamos falar no mundo de hoje, então. O que acontece quando a gratificação é instantânea, né? Eu tenho um like imediato. E quando eu não tenho esse like, delivery, vem lá no que eu postei. E quando eu não tenho, né? É como se fosse a entrega do seio, a entrega da comida, do alimento para o bebê imediatamente. Quando eu não tenho, o que acontece? Eu me frustro. Nossa, por que não houve ali um clique, de um like, uma forma de me validar? Eu tenho que lidar com essa questão de que nem tudo vai ser muito gratificante para todos. E a forma de como eu vou passar diretamente a minha frustração vai ser minha. Como é que eu vou viver com isso? E não é incomum nós recebemos queixas no consultório de pessoas que falam: eu estou muito triste porque eu fiz uma postagem, já até trouxe isso no canal, e ninguém curtiu. E ele entra nesse processo de frustração porque não é o que ele postou. Na realidade, o que é? É a falta da validação. É a falta daquele alimento para o seu ego. Então, quando nós falamos ali, né, de simbolização, a psicanálise nos convida para um caminho corajoso, enfrentar a frustração. Da mesma forma que eu não posso pensar pelo outro, eu também não posso fazer com que o outro goste de mim. Aceite as minhas postagens, as minhas falas, a minha forma de ser. Isso é a frustração. Então, existe um desejo e existe o real. Desejo, eu quero água. O real, a água não está disponível. Eu vou ter que elaborar esse momento para buscar a água daqui a pouco. Por exemplo, então quando a gente fala, né, no trabalho desse luto de não ser validado, que vem a tristeza ali, é esse luto que nós chamamos de luto, essa fase de, nossa, eu não estou sendo tão validado. E como é que eu faço com isso? O que é que eu vejo aí, né? Não é só a perda de uma pessoa que não me curtiu ali, que ela está morta para mim. Não. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de que, de repente, eu não tenho aquele like naquele momento. Eu posso ter outros likes em outro momento. Um outro exemplo que nós podemos dar aqui de frustração é quando você perde alguém. O luto faz parte do crescimento. A minha frustração é não ter esse alguém perto. Então, como é que é isso? Eu tenho que conviver com as lembranças e as memórias afetivas que eu construí com essa pessoa, porque a presença dessa pessoa é a frustração aí, né? Ela não estará lá, é o luto que eu vou viver. Então, entre o desejo de ter a pessoa e o não poder ter, porque essa pessoa faleceu, é essa lacuna que eu tenho que trabalhar. Então, eu vou viver com o luto. E o que é que eu posso fazer para amenizar? E o ser humano, ele vai buscar. Eu vou lembrar das memórias afetivas, dos bons momentos que eu vivi com essa pessoa. Então, você consegue viver a frustração. A perda de um emprego. Nossa, aquele emprego era muito bom para mim, eu estava muito feliz naquele local de trabalho. Só que você foi desligado. E daí? Foi desligado, mas e agora? O que eu faço sem aquele local que era muito importante para mim? Você precisa sobreviver. Então você vai buscar outras formas de ganhar um espaço no mercado, que você vai se reinserir no mercado num outro local. E aquela empresa lá de trás, ela vai vir para você como forma de memória afetiva. É aí que nós temos como lidar com essa frustração. Da mesma forma, como nós pensamos ali, que eu quero uma pessoa muito maravilhosa e eu projeto nessa pessoa o meu espelho e eu me vejo nela.
Então eu gosto, nossa, essa pessoa é maravilhosa, é tudo para mim, ela pensa no que eu penso, ela gosta do que eu gosto. Isso é uma fantasia. Quando vai passando o tempo de relacionamento, você vai vendo que a pessoa é o que ela é, e que não tem nada a ver com o que você idealizou, entra a frustração que entra em contato com a tua tristeza, com a tua vida, com a tua forma de se relacionar. Então essa tristeza ela vem para te mostrar que, opa, essa idealização era sua. Então vem a frustração da verdade. E como é que eu faço com isso? A pessoa não é o que eu idealizei. Vem a frustração. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. O que eu tenho com essa pessoa? Como é que ela pode estar comigo? E não me fazer feliz, mas estar ao meu lado e juntos sermos melhores. Quem tem que se fazer feliz é você. Quando eu penso que o outro vai me fazer feliz, a frustração é imediata. Porque como é que ele vai te fazer feliz? Ele é uma outra pessoa. E aí você vive a frustração de saber que o outro é o outro, ele não é uma extensão sua e você não é uma extensão dele. E ele não pode te fazer feliz porque você é uma pessoa com subjetividade, com personalidade, com todas essas questões intrinsecamente relacionadas com você, com a sua história de vida. Então a frustração, ela é necessária para que nós possamos perceber que a frustração não é o fim da vida, não é o fim da linha, não é o fim de uma estrada, não é o fim. Ela só é o quê? Ela vem te ensinar algo muito valioso, que é viver, buscar formas de reagir, de lidar com essas emoções de frustração. E você vai aprendendo e vai crescendo com isso. Só se cresce por frustração? Sim, só se cresce por frustração. Mas como é que eu posso pensar que a frustração é boa? E muitas vezes a gente ouve no consultório, nossa, mas é muita frustração. Sim, para muito crescimento. Para você saber como é que você pode lidar com essas angústias, com essas questões, só vivendo a frustração. Então, e para você? Como é que é frustração? Qual a maior frustração que te ensinou algo valioso? Faz sentido para você que trabalhar esse fortalecimento do ego, trabalhar as emoções no processo de psicoterapia é muito importante? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.